Quero chamar o Roberto agora, estenda suas mãos sobre ele. Esse Espírito que você acaba de receber, ministre esse Espírito Santo também sobre ele nesses momentos, abrindo sua inteligência, captando a vontade de Deus, e que ele possa manifestar para nós, seja a manifestação da vontade de Deus para nós. Unge o teu servo, Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Preparando um ambiente de fé, terra seca. Preparando um momento de fé, preparando esse ambiente para receber a palavra e a cura que virá em seguida. Você vai dizer, repita comigo: somente em ti, somente em ti construirei a minha casa. Somente em ti colocarei minha esperança. Vamos lá? Para cantar com o coração. Somente em ti construirei a minha casa. Somente em ti colocarei minha esperança. De novo, somente em ti construirei a minha casa. Colocarei minha esperança. Somente em ti colocarei minha esperança. Levante a mão, só em ti minha alma achou descanso. Só em ti minha alma achou descanso. Só em ti eu pude respirar. Só em ti eu pude respirar. Mais uma vez, só em ti. Pois só em ti minha alma achou descanso. Eu pude respirar. Só em ti eu pude Levante as mãos e solta a voz. E o meu coração deseja te encontrar. E o meu coração deseja te encontrar. Como terra seca, como a terra seca anseia pela chuva. vem me saciar. Vem me saciar. Pois eu descobri aqui é meu lugar. Que aqui é o meu lugar. Mais forte ainda. E o meu coração deseja te encontrar. Como terra seca, como a terra seca anseia pela chuva. Vem me saciar. Pois eu descobri que aqui é o meu lugar. sim, a nossa vida sem Espírito Santo é como terra seca. E Jesus está curando várias pessoas que a vida está como uma terra seca. Você havia perdido a alegria do viver. Você que tem vivido um momento de aridez espiritual, onde você sente que Deus não tem respondido a sua oração. Diga: Senhor, vem tocar meu coração. Vem tocar meu coração. Eu sou essa terra seca. Eu sou esta terra seca que precisa ser regada. que precisa ser regada Com a fonte do amor que é o Espírito Santo. com a fonte do amor que é o Espírito Santo. Somente em ti construirei a minha casa. Somente em ti colocarei. Somente em ti Colocarei minha Esperança. Solta a voz, você está rezando. Somente em ti construirei a minha casa. Colocarei minha esperança. Somente em ti colocarei minha esperança. Mãos para cima e canta forte. Só em ti minha alma achou descanso.
eu pude respirar. Só em ti eu pude respirar. Só em ti minha alma achou descanso. Só em ti minha alma achou descanso. Eu pude respirar. Só em ti, por causa do Espírito Santo, bem forte, meu coração deseja te encontrar. E o meu coração deseja te encontrar. Como terra seca, como a terra seca anseia pela chuva. Vem me saciar. Vem me saciar. Descobri aqui, pois eu descobri que aqui é o meu lugar. para terminar aí meu coração. E o meu coração deseja te encontrar. Como terra seca, como a terra seca anseia pela chuva. vem me saciar. Vem me saciar, pois eu descobri que aqui é o meu lugar. Faça o sinal da cruz agora. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Povo de fé, pode sentar-se. Vocês são muito amados por Deus. Vocês que nos acompanham pelas redes sociais do Instituto Hesed, e você que está aqui no Mosteiro da Misericórdia. O tema: a importância do dom de orar em línguas. A importância do dom de orar em línguas. Ele é considerado na lista dos carismas o menor dos dons, mas é o início de uma vida carismática, uma vida cheia do Espírito Santo. É justamente o dom de orar em línguas, foi o primeiro dom que se manifestou em Pentecostes. Oraram em línguas, e novamente os apóstolos, ao longo da história dos primeiros cristãos, o batismo no Espírito Santo continuou a ser ministrado nas primeiras comunidades católicas, cristãs. Por onde Pedro passava, ou Paulo passava, eles ministravam o batismo no Espírito Santo, não como um batismo sacramental, conforme 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Não tem dois batismos. Mas quando a igreja tem esse termo, quando a Bíblia traz esse termo, sereis batizados no Espírito Santo, é mergulhado. Aquele batismo que nos foi dado no sacramento de iniciação cristã, ele agora vem para tomar conta da nossa vida e se torna em nós fonte de água viva. Após o Pentecostes, São Pedro vai na casa de um homem que era pagão, era um membro, um oficial do exército romano. Lá no capítulo 10, peço a você que abra a sua Bíblia, capítulo 10 do livro dos Atos dos Apóstolos. Pedro vai à casa de Cornélio, que tem uma visão de um anjo, que manda que traga Pedro, que está em Jope. Eu estive nessa cidade de Israel. Jope é uma cidade que ficava à beira do mar Mediterrâneo, já na costa leste de Israel. E aqui ele chega, ele vai pregar a palavra para uma família que um anjo do Senhor mandou Pedro ir até lá. E lá no versículo
número 37, Pedro começa a fazer um discurso que nós chamamos uma pregação querigmática. O que é querigma? Um primeiro anúncio. Ele vai anunciar que Jesus é o cumprimento das promessas do Pai, que é o Messias, que Ele morreu e ressuscitou dos mortos, e em seu nome o Espírito Santo vai ser derramado. E assim ele começa a dizer no versículo 37, vós sabeis como tudo isso aconteceu na Judéia, depois de ter começado na Galileia, após o batismo que João pregou. Vós sabeis como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo e com poder, e como ele andou fazendo bem e curando todos os oprimidos do demônio, porque Deus estava com ele. Então Cornélio sabia disso aqui. Cornélio já havia ouvido falar de Jesus, porque isso era público em toda a Judéia e Galileia. E o versículo 39, São Pedro vai dizer que ele era que é testemunha. E as pessoas que foram com Pedro, e nós somos testemunha de tudo que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém. Eles o mataram, suspendendo-o em um madeiro. Mas Deus o ressuscitou ao terceiro dia e permitiu que aparecesse, não a todo o povo, mas às testemunhas que Deus havia predestinado, a nós que comemos e bebemos com Ele depois que ressuscitou. Versículo 44. Estando Pedro ainda a falar, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a santa palavra. Os fiéis da circuncisão, que tinham vindo com Pedro, profundamente se admiravam, vendo que o dom do Espírito Santo era derramado também sobre os pagãos, pois eles os ouviam falar em outras línguas e a glorificar a Deus. Qual foi o primeiro carisma que se manifestou por causa da pregação de Pedro? Eles começaram a orar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem também. Se você abrir agora mais à frente no livro dos Atos dos Apóstolos, desta feita você vai abrir no capítulo 19. Aqui Pedro ministra o batismo do Espírito Santo. Agora é a vez de Paulo também procurar as primeiras comunidades cristãs e ministrar o batismo no Espírito Santo, para que aqueles cristãos pudessem orar em línguas, receber o primeiro dos carismas, que abre portas para os outros carismas mais importantes. E enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo atravessou as províncias superiores e chegou a Éfeso, onde achou alguns discípulos. O que é discípulo? Seguidor, que já conhece a palavra, que já foi batizado. E indagou deles: recebestes o Espírito Santo quando abraçastes a fé? Responderam-lhe: não, nem sequer ouvimos dizer que há um Espírito Santo. Não parece nosso católico tradicional? Parece? Que nem sabe que o Espírito Santo é a terceira pessoa. Tem gente que ainda pensa que o Espírito Santo é uma pombinha. Não, é uma pessoa. E o dom de orar em línguas me faz dócil à ação do Espírito Santo em minha vida. Então, Paulo vai perguntar: recebeste o Espírito Santo quando abraçaste a fé? Não, nem sequer ouvimos dizer que há um Espírito Santo. Então, em que batismo fostes batizado? Perguntou Paulo. Disseram: no batismo de João. Paulo então replicou: João só dava um batismo de penitência, dizendo ao povo que cresce naquele que havia de vir depois dele, isto é, em Jesus. Ouvindo isso, foram batizados em nome do Senhor Jesus. E quando Paulo lhes impôs as mãos, o Espírito Santo desceu sobre eles, e falavam
em línguas estranhas e profetizavam. Eles começaram a orar em outras línguas. Eles já eram seguidores, mas nunca haviam se deixado usar pelo Espírito Santo. E quando Paulo impôs as mãos, o primeiro carisma que se manifestou, eles começaram a falar em línguas estranhas. Vamos entender por que esse dom é importante e por que Paulo fazia questão que os primeiros cristãos tivessem esse dom, que às vezes faz tanta confusão, mas é tão simples. Passemos para o livro seguinte, que é Carta de São Paulo aos Romanos, no capítulo 8, versículo 26 e 27. Pegue Romanos 8, 26 a 27. Essa leitura é usada na liturgia do domingo de Pentecostes. Presta atenção, porque isso aqui faz parte da liturgia, essa passagem bíblica. Romanos 8, 26 e 27. Outro sim, o Espírito vem auxílio à nossa fraqueza. Por quê? Não sabemos o que devemos pedir, e nem orar como convém, mas o Espírito mesmo intercede por nós, com gemidos inefáveis. Presta atenção. Olha aqui, irmão. Olha aqui, minha irmã. Outro sim, o Espírito vem auxílio à nossa fraqueza, porque não sabemos o que devemos pedir, e nem orar como convém, nem o que pedir. Então o Espírito Santo vem ao nosso auxílio com gemidos inefáveis. O que é gemido inefável? Gemido inexprimível, ininteligível, que não tem explicação. Nós temos uma desabilidade em orar, nós temos dificuldade em orar, e São Paulo sabia disso, por isso ele fala que o próprio Espírito Santo vem auxílio à nossa fraqueza, com gemidos inefáveis, que não tem explicação. Eu tenho já 8 netos nascidos, indo para 9 netos. Mas as duas menorzinhas, Maria Cecília e a Maria Teresa, ainda não conseguem falar. Mas quando vê o avô, elas balbuciam do jeitinho delas. E eu entendo que elas estão expressando uma linguagem de amor. Elas estão balbuciando a alegria do coração, elas não sabem expressar ainda no português, mas elas sabem expressar com amor, soltando a voz naquilo que Deus lhe concede de falar, porque o coraçãozinho delas é pequenino, de crianças. Quando você ora em línguas, o Espírito Santo vem auxílio à sua fraqueza, através desses gemidos inefáveis, porque quando você ora em línguas, é o próprio Espírito Santo orando em você, através das suas cordas vocálicas. E para que serve? Versículo 27. E aquele que perscruta os corações, que sonda os corações, sabe quais são os desejos do Espírito, o qual intercede pelo santo de acordo com a vontade de Deus. Quando você ora em línguas, o Espírito Santo sonda o seu coração. Quem aqui que já fez endoscopia, levanta a mão. Por que você faz uma endoscopia? Para uma sonda verificar o que está lá dentro. E quando essa sonda faz o diagnóstico, você sabe se está com alguma úlcera, gastrite, esofagite, mas é preciso uma sonda. Quando você ora em línguas, o Espírito Santo sonda você,
através dessa oração, desses gemidos inefáveis, quando você começa a orar em línguas, você não consegue orar no português. Quando você começa a orar, Senhor, eu te peço, eu te louvo, eu te bendigo, de repente as palavras acabam. Nós temos fraqueza em orar, e por isso o Espírito Santo vem auxiliar a nossa fraqueza, porque não sabemos o que devemos pedir e nem orar como convém. No capítulo 14 do livro dos Atos dos Apóstolos, nós vamos entender melhor o que é esse dom de orar em línguas. 1 Coríntios capítulo 14. Vamos entender aqui que São Paulo, no capítulo 14, praticamente ele usa esse capítulo 14 inteiro para explicar o dom de orar em línguas, o menor dos dons. Pega o versículo número 2, 1 Coríntios capítulo 14, versículo 2. Aquele que fala em línguas, não fala aos homens, senão a Deus. Ninguém o entende, pois fala coisas misteriosas sob a ação do Espírito. Preste atenção, meu irmão, minha irmã. Olha o que diz a palavra bíblica. Aquele que ora em línguas não ora aos homens, senão a Deus. Ninguém o entende, nem você. Somente Deus, pois fala coisas misteriosas sob a ação do Espírito Santo. Quando você ora em línguas, são gemidos inefáveis, onde é um colóquio direto entre você e seu pai, e seu pai entende, porque o seu pai te ama. Mas Roberto, eu não entendo o que eu falo. Se você não tiver o coração de criança, Jesus falou, não vai entrar no reino de Deus. Esse dom é para os pequeninos, para os humildes, para aqueles que precisam de Deus para tudo, conforme Jesus fala em João capítulo 15, versículo 5, sem mim nada podeis fazer. Leia de novo o versículo número 2. Leia de novo. Aquele que fala em línguas não fala aos homens, senão a Deus. Ninguém o entende, pois fala coisas misteriosas sob a ação do Espírito. Ou seja, você está sendo submisso ao Espírito Santo. Por isso o dom de orar em línguas, você começa onde quer, quando quer e para, porque você está sendo submisso. Deus respeita a sua vontade se você não quer esse dom. Mas olha o versículo número 4, para que serve esse dom? Olha o versículo 4, aquele que fala em línguas, edifica-se a si mesmo. O dom de orar em línguas é aprovado oficialmente pela igreja. Existem algumas pessoas que não aceitam, ou porque não compreendem o dom de orar em línguas, e falam que isso é invenção nossa. Olha, essas pessoas precisavam ver os documentos da igreja antes de falar asneira. Se você não aceita o dom de orar em línguas, a gente respeita você, mas dizer que é uma asneira, dizer que não existe, Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 2003. Aqui está a palavra oficial da igreja. Lá no meio do parágrafo 2003, a palavra de Deus diz assim: são graças especiais, chamada também carismas, palavra grega empregada por São Paulo, que significa dom gratuito, benefício. O que carisma significa? Um dom gratuito, um benefício. Você quer um benefício de Deus? Quer ou não quer? Você quer um favor de Deus? Você quer uma bênção de Deus? Carisma é isso. É uma ferramenta que Deus lhe dá
para você ser mais santo e mais orante. É benefício. Continuando nesse parágrafo 2003. Seja qual for o caráter do carisma, às vezes extraordinário, como dom dos milagres ou das línguas. Repito, seja qual for o caráter do carisma, às vezes extraordinário, como um dom dos milagres ou das línguas, os carismas se ordenam a graça santificante e tem como meta o bem comum da igreja. Acham-se a serviço da caridade que edifica a igreja. Olha que bonito. Oficialmente a igreja ensina que o dom de orar em línguas é um carisma especial, extraordinário, não é ordinário. Normal é você falar o português, mas existe um dom extraordinário, chamado dom de orar em línguas, que é para a edificação da igreja. E igreja somos? Você não toma café não, criatura? Igreja somos? E se você ora em línguas, repita comigo, se eu oro em línguas, eu oro em línguas, eu edifico a mim. eu edifico a mim. E se eu edifico a mim, E se eu edifico a mim, eu edifico a igreja. eu edifico a igreja. Entendeu por causa a importância do dom de orar em línguas? Quando você ora em línguas, você está se edificando espiritualmente. Eu tenho certeza que todos nós temos na nossa família pessoas que não são edificadas espiritualmente, são até boas pessoas, às vezes são pessoas honradas, mas a vida dessas pessoas é a carne: comer, beber, viajar, fazer churrasco, jogar, futebol, farra, paixão. Você já viu que tem pessoas que são do mundo, e aliás até tem muita gente melhor no mundo do que a gente, mas esse carisma é para você não ser pagão, para você ser edificado espiritualmente. A pessoa espiritualmente edificada, ela não se deixa levar por tentação. Se vê uma imagem indecente, ele vira a página. Se uma mulher indecente está mal vestida, ele vira o rosto. Se vem uma tentação, ele sabe responder: eu sou casado. Porque você foi edificado espiritualmente. E a mulher diz: eu tenho marido. Mas a pessoa que é do mundo, que não é edificada espiritualmente, ela é suscetível, ela é mais fraca às tentações. Mas quanto mais você orar em línguas, mais edificado espiritualmente você ficará. Veja o versículo 5 aí. Olha o que São Paulo diz: ora, desejo que todos faleis em línguas. São Paulo ia querer uma coisa inútil para você? Não. Se São Paulo deseja, ora, desejo que todos faleis em línguas. São Paulo, ele deseja algo bom para você. É um apóstolo. E se São Paulo fala assim: ora, desejo que todos faleis em línguas, então fala assim: Senhor Jesus. Se o apóstolo Paulo, bate a mão na sua Bíblia, na palavra de Deus, disse que ele deseja que eu tenha o dom de orar em línguas, eu quero também.
Eu quero também. Eu quero crescer espiritualmente. Eu quero crescer espiritualmente. Eu quero ser edificado espiritualmente. Eu quero ser edificado espiritualmente. Vire a folha, olha o versículo 18 da sua Bíblia. Olha o versículo 18. Olha o que a palavra de Deus diz: graças a Deus que possuo o dom de línguas superior a todos vós. Por que São Paulo foi o maior dos missionários dentre os apóstolos? Porque ele orava muito em línguas. O próprio livro dos Atos dos Apóstolos, do capítulo 1 ao 13, é chamado Atos de Pedro. Do 14 ao 28, é chamado Atos de Paulo. Tanto Pedro quanto Paulo dão valor muito grande ao dom de orar em línguas, ao ponto de Pedro estar na casa de Cornélio, e quando ele prega a palavra, o sinal do Espírito Santo é que aquele povo pagão começou a orar em línguas. E Paulo, quando vai em Éfeso, lá no capítulo 19, ele ora sobre aqueles discípulos que ainda não tinham o batismo do Espírito Santo, e quando Paulo impõe as mãos, eles começam a orar em línguas. E aqui São Paulo fala: graças a Deus que possuo o dom das línguas superior a todos vós. Eu gostaria de dizer a vocês que é algo que eu experimento há quase 50 anos, que me deu força para perseverar, é o dom de orar em línguas. Eu estou falando de algo importantíssimo na minha vida espiritual, e por isso estou insistindo tanto que também você tenha esse carisma. Veja versículo 14 e 15, para você entender melhor o dom de orar em línguas. Veja o versículo 14, vamos ler junto o versículo 14. Se eu oro em virtude do dom das línguas, o meu espírito ora, mas o meu entendimento fica sem fruto. É verdade. Quando você ora em línguas, você ora em línguas, o seu espírito ora, mas o seu entendimento fica sem fruto. A sua mente fica livre. Eu já contei essa história uma vez, mas vou contar de novo. Havia uma senhora que ela estava rezando, e ela se ajoelhou no quarto de oração, lá da capelinha da casa dela, e estava rezando, orando em línguas. De repente ela olhou para cima e começou a pensar assim: nossa, quanta teia de aranha. E ela orava em línguas, olhando para as teias de areia, pensando assim: quando eu terminar de orar, eu vou dar uma vassourada lá no teto, para tirar essas teias de aranha. Ou seja, você pode orar em línguas, pensando até em teia de aranha. São Paulo não quer que você ore em línguas como matraca, como papagaio, mas ele quer que você coloque sentido na sua oração. Por isso o versículo 15 diz assim, leia o versículo 15 aí. Olha o versículo 15. Então o que fazer? Versículo 15. Então o que fazer? Orarei em espírito, mas orarei também com o entendimento. Cantarei em espírito, mas cantarei também com entendimento. Não é que você vai entender o que você está falando, mas quando você ora em línguas, Deus abre seu entendimento para tudo na vida. Quanto mais eu fico angustiado, mais eu oro em línguas, para que Deus me dê o entendimento do que está me incomodando. Eu me lembro de alguns anos, eu moro em Goiânia, lá no meio do Brasil. Em alguns lugares a gente tem que ir de carro, porque algumas cidades na divisa de Goiás com Minas, ou Brasília,
É mais fácil você ir de carro. Às vezes dá 400, 500 quilômetros que você anda. Então você vai de carro. Eu havia marcado um encontro numa cidade, na divisa, aí dava uns 500, 600 quilômetros mais ou menos. Mas durante aquela semana eu senti muita agonia, muito angustiado. E quanto mais angustiado eu fico, mais eu oro em línguas. E eu orava em línguas, orava. Uma hora eu estava com a Neuzinha no carro, eu parei o carro, comecei a chorar e orar em línguas. As lágrimas derramavam de tanta angústia no coração. E orando em línguas, a Neuzinha perguntou: o que está acontecendo com você, meu bem? Não sei. Estou orando para que o Espírito Santo me dê um entendimento. De repente, ali orando em línguas e as lágrimas desceram, eu tive uma visualização do meu carro capotado e eu morto. Vi claramente. Aí o Espírito Santo disse: cancela essa missão. O diabo estava armando uma armadilha no caminho para me matar. Liguei para o coordenador. Ele disse: nossa, ainda bem que você cancelou. 5 intercessores nossos aqui tinham visto o seu carro batido e você morto. Por que vocês não me avisaram, criatura? Deixou agoniado. Mas o Espírito Santo queria falar para mim, porque eles estavam sem graça de cancelar o pregador, mas não o encontro. Eles mesmos ministraram o encontro e foi muito abençoado. Depois eu fui em outra época. Deus queria usar eles. Deus queria que eles dessem testemunho para a comunidade, e foi o encontro dos mais abençoados naquela cidade. Mas o Espírito Santo não queria que eu fosse. Quando eu orei em línguas, o Espírito Santo me deu o entendimento. Quando você precisa conversar com um filho e não sabe como falar, ore bastante em línguas e o Espírito Santo vai lhe dar o entendimento para você abrir o canal do diálogo. Às vezes você tem uma decisão importantíssima a tomar e não sabe, tem medo de errar, é uma decisão que você não pode errar. Ore em línguas e o Espírito Santo vai lhe fazer acertar, Ele lhe dará as decisões corretas. Por isso é tão importante o dom de orar em línguas, porque ele vai capacitar você a entender as coisas de Deus. Às vezes você lê uma passagem bíblica que Deus lhe deu e não entendeu, ore em línguas e o Espírito Santo vai abrir seu entendimento. Agora eu vou perguntar uma coisa para vocês. Vocês entendem o que eu estou falando? Tem que abrir a boca. Só mulher que consegue falar com boca fechada. Você me paga. Você vai ver quando a gente chegar em casa. Eu lembro quando minha mãe falava assim com a boca fechada. Ela falava que a gente estava fazendo às vezes travessuras na casa dos outros. Ela só fazia assim: pode esperar, você vai ver. Já podia pôr travesseiro dentro da calça, que lá vinha sentada. Você tem que abrir a boca para deixar Deus te usar com esse dom. Repita comigo: o som é meu. O som é meu. A voz é minha. A voz é minha. O dialeto que eu vou rezar vem do Espírito Santo. Vem do Espírito Santo. Deus dá um dialeto para cada um. O seu jeitinho de orar em línguas é só seu. Mas você tem que soltar a voz, criatura. Você tem que abrir a boca quando você sentir vontade de ser usado pelo Espírito Santo. E para terminar,
para nós orarmos, para pedir o dom de orar em línguas. Você vai pegar os 3 últimos versículos do capítulo 14 aí. Versículo 37, 38 e 39. Eu vou afirmar algo que teologicamente não é errado. E eu sou estudioso da igreja. Orar em línguas é mandamento do Senhor. Repita comigo. Orar em línguas é mandamento do Senhor. Porque olha o versículo 37. Vamos ler aí junto? Leia o versículo 37. Se eu oro em virtude do dom das línguas, nós rezamos lá no versículo 14, não foi? Agora olha o que diz: se alguém se julga profeta ou agraciado dos dons espirituais, reconheça que o que, gente? As coisas que eu escrevo são o que? Mandamento do Senhor. Versículo 38 diz assim: mas se alguém quiser ignorar, que ignore. Assim, pois, irmãos, aspirai ao dom de profetizar, porém, não impeçais falar em línguas. Fale junto comigo. Não impeçais falar em línguas. De novo. Não impeçais falar em língua. Leia o 37 de novo. Se alguém se julga profeta ou agraciado dos dons espirituais, reconheça que as coisas que vos escrevo são Você pode até ignorar. Mas o final do versículo 39. Porém, não impeçais falar em línguas. Bate a mão no ombro do irmão da direita e fala: não impeçais falar em línguas. Não impeça esse dom em você. Não impeça. Por isso, eu que faço parte da família Hesed, aqui se ora em línguas com liberdade. Aqui o Espírito Santo não está prisioneiro. É tão lindo você ver uma espiritualidade carmelita e carismática. A espiritualidade carmelita é linda. A formação, a sese é linda. Vem do coração de Santa Teresa e de São João da Cruz. Mas para incrementar a espiritualidade carmelita, batismo do Espírito Santo, orar em línguas. Tem um outro carmelita, que quando ele me conheceu, eu tinha 14 anos de idade. Ele não tem muito cabelo, mas é um fenômeno. É a pessoa que mais ajunta gente hoje no mundo. É o pregador e cantor e sacerdote que mais ajunta gente no mundo. Como é que ele chama? Palma por Frei Gilson, gente. Eu tenho um amor muito grande por ele. Carmelita e carismático. E ora em línguas abertamente. Vocês estão vendo que esse rosário que junta milhões de pessoas tem por trás pessoas que dão liberdade ao Espírito Santo, que não deixam o Espírito Santo ser prisioneiro no seu coração. Isso é para você. Você quer converter sua família, quer ser usado com milagres, quer que Jesus use você com milagres, ore em línguas, se abra a esse primeiro carisma menor, mas a partir deles virão os outros. Meu irmão, eu repito, eu uso esse dom há quase 50 anos, meio século que eu uso esse dom de orar em línguas. Por isso eu conclamo a vocês agora a ficarmos em pé. Nós vamos pedir esse carisma. Você em casa também, você que acompanha a gente pelas redes sociais do Instituto Hesed, é para você também. Nós vamos clamar o batismo do Espírito Santo para você. E vamos cantar uma música bem antiga e nova. Para quem tem Deus, a música nunca é velha. O coração novo faz você cantar as coisas antigas com a nova emoção.
eu navegarei no oceano do Espírito, e ali adorarei ao Deus do meu amor. E depois nós vamos pedir o batismo. Eu vou pedir o dom de orar em línguas para todos vocês aqui, e os que estão também nos acompanhando pelo Instituto Hesed. Nós vamos clamar um batismo no Espírito Santo, para que você seja cheio do amor, cheia do amor de Deus. Eu navegarei, levante os braços e cante. Canta para Deus, se abrindo a esse batismo. Eu navegarei ao oceano do Espírito, e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu navegarei no oceano do Espírito, e ali adorarei. Ao Deus do meu amor. Ao Deus do meu amor. Eu navegarei. Vai levantando os braços. Deus quer mais de você. Deus tem mais para você. E ali adorarei ao Deus do meu amor. Ao Deus do meu amor. Bem forte, solta a sua voz. Espírito, Espírito. Oh, oh, oh. Vem como em Pentecostes, clama, vem Espírito Santo. E enche-me de novo. Mais forte ainda. Espírito, Espírito. Espírito, Espírito. Oh, Que desce como fogo. fogo, fogo. Vem como em Pentecostes. Pentecostes. E enche-me de Põe a mão, abraça você mesmo. Eu adorarei Eu adorarei ao Deus da minha vida, ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. que me compreendeu Ele entende você, Ele compreende. sem nenhuma explicação. Eu adorarei, adore esse Deus. Você é templo do Espírito Santo. Seja dócil. Deixa Deus derramar o dom do amor em você. Que me compreendeu Que me compreendeu sem nenhuma explicação. sem nenhuma explicação. Levante as mãos, solta a voz e o coração aberto. Espírito, Espírito, Oh, oh, que desce como fogo. fogo, fogo, Vem como em Pentecostes. Pentecostes. E enche-me de novo. De novo, Espírito, Espírito. Espírito, Espírito, Oh, que desce como fogo. fogo, fogo, Vem como em Pentecostes. Pentecostes. E enche-me Agora. de novo. Vai ficar só o teclado agora. Só um tom, vai até abandonar essa música agora. Você vai ficar só num tom aleatório agora. Vai. Você vai fechar seus olhos agora. Em nome de Jesus. Receba o batismo no Espírito Santo. Receba o dom de orar em línguas, onde quer que você esteja. Vai soltando a sua voz. Deus só quer o som da sua voz. Deus só quer o primeiro passo, sua coragem de soltar a voz. O dialeto, o Espírito Santo vai lhe dar. Batiza em nome de Jesus. Recebam o batismo
no Espírito Santo. Sejam cheios do Espírito Santo. Suscita no meio de nós vocações religiosas, sacerdotais, matrimoniais. Suscita no meio de nós pregadores e pregadoras, instrumento de cura e libertação, intercessores. Suscita no meio de nós profetas novamente. Suscita, Senhor. Solta a sua voz. Deus quer que só você inicia. Não é para você entender esse dom, é para orar na língua que Deus lhe dá, para falar direto com Ele. Só Deus entende, não é você que entende. Bem alto agora, solta a voz, com coragem. Em nome de Jesus, sejam batizados no Espírito Santo. À medida que você ora em línguas, você vai sentir uma vontade de chorar. Você vai experimentar um amor de Deus. Você vai experimentar uma paz profunda no teu coração. Não para não. Você só precisa soltar a voz. No início parece que você está inventando. Não, é o Espírito Santo que está agora orando em você, com gemidos inefáveis, com gemidos inexprimíveis, ininteligíveis. Solta a sua voz, meu irmão. Deus só quer o início seu. Você está orando no Espírito. Você que já possui esse dom, e há muito tempo não era usado, você não usava mais o dom de orar em línguas. O Espírito Santo lhe devolve esse dom de orar em línguas, para que você possa ser instrumento, para que você possa ser um pregador. Deus está precisando de profetas. Deus está precisando daqueles que oram com os outros. Só vocês agora, bem alto. Olha que lindo. Bem alto. Parece uma sinfonia. Parece uma orquestra. Receba a alegria do Espírito Santo. Mais alto. Tenha coragem de soltar essa voz. O inimigo não quer que você ore em línguas. Ele faz você pensar que é uma bobeira, que é besteira, que é inútil. Não é. Não é. Ore em línguas. E ficaram todos cheios do Espírito Santo. Todos cheios do Espírito Santo. Todos cheios. Estavam todos no mesmo lugar. Pentecostes é aqui. Abraça seu irmão do lado, sua irmã, diga: seja cheia do Espírito Santo. Dá um abraço nessa pessoa. Você está experimentando o gozo da alegria da presença do Espírito Santo.
Cantemos, cantemos com alegria. Aqui é Pentecostes. Estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um ruído, como se soprasse um vento impetuoso que encheu o lugar onde estavam. Canta para Jesus, canta agora, se abrindo ao Espírito Santo. Aqui é o cenáculo de Jerusalém. Aqui é o lugar do Pentecostes. Você vai ser cheia. Você vai ter uma nova coragem para falar para sua família. Você vai ser instrumento de cura e libertação para sua casa. Diga: eu tomo posse. Tomo posse. Eu tomo posse. Eu tomo posse. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos no mesmo lugar. Todos no mesmo lugar. Reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu O ruído, como se soprasse. um ruído como um sopro de um vento Impetuoso. impetuoso Que encheu toda a casa onde estava. e apareceram línguas de fogo. Apareceram-lhes umas É aqui. espécies de línguas de fogo E ficaram todos. que se repartiram e neles repousaram. E ficaram todos. Apareceram-lhes uma espécie de línguas de fogo E ficaram todos bêbados de amor, alegres. Sinta a alegria que vem do Espírito Santo. Ficaram cheios do Espírito Santo. Todos Todos cheios do Espírito Santo. Ficaram cheios do Espírito Santo. Ficaram, solta a voz. Todos Cheios do Espírito. Solta a voz. Ficaram cheios do Espírito Santo. Ficaram cheios do Espírito Santo. Todos cheios. Todos cheios do Espírito Santo. Para terminar, ficaram cheios. Força. Ficaram cheios do Espírito Santo. Todos, todos, todos. Todos cheios do Espírito Santo. Aplauda Jesus com alegria. Glória a Deus. Glória a Deus. Aplauda esse Deus mais uma vez. Nós vamos continuar rezando nesta hora, clamando o poderoso Deus. Sopra, Espírito de Deus, sobre o clamor da igreja. Nós não vamos parar de clamar. Estava aqui agora rezando por vocês, comungando Jesus e rezando por vocês. Você pode cantar, coloque a mão no seu coração. Lembra do que nós falamos mais cedo. O canto é próprio de quem ama. Coloque a mão no seu coração. Sopra, Espírito de Deus, sobre o clamor da igreja. Sopra, sopra, Espírito de Deus, sobre o clamor da igreja.
libera a tua unção de milagres sobre nós. Abra os braços e peça, sopra Espírito de Deus, sopra Espírito de Deus, sobre o clamor da igreja, libera a tua unção, libera a tua unção de milagres sobre nós. Queremos ver, solta a voz. Queremos ver sinais da manifestação do teu poder, da manifestação do teu poder, poderoso Deus e Rei. Pois quem crê verá A glória do Senhor, a glória do Senhor acontecer. poderoso Deus e Rei. Poderoso Deus e Rei, libera, libera tua unção de cura neste lugar. Poderoso Deus e Rei, libera tua unção de cura neste lugar. Deus vai incendiar esse lugar no seu coração. Incendeia, Senhor, a minha vida. Renova a minha vida agora. Peça a Jesus, manda o Espírito Santo para renovar a minha vida. Incendeia, incendeia, Senhor, a tua igreja. Incendeia, Senhor. Oh, Deus, incendeia, Senhor. Vem, Deus, vem incendiar, incendeia, Senhor. Incendeia. Levanta as mãos, fecha os olhos, canta com fé, incendeia. Estenda a sua mão em direção à sua casa. Vire a mão para a sua casa. Incendeia, Senhor, a minha casa. Manda fogo de amor. Incendeia, Senhor, A minha casa. a minha casa. Manda, Senhor, converte os mais duros, os mais difíceis. Incendeia, Senhor, a minha casa. Com a mão no coração. Incendeia, Senhor, a minha vida. Incendeia, Senhor, a minha vida. Incendeia, Senhor, A minha vida. a minha vida. Tira toda a fraqueza. Tira medo. Me dá Jesus. coragem. Me dá coragem. Incendeia, Senhor, A minha vida. a minha vida. Poderoso Deus, canta. Poderoso Deus neste lugar. Poderoso Deus e Rei, libera. Você vai agora tocar no ombro do irmão e nós vamos cantar isso. Incendeia, Senhor, o meu irmão. Fecha o corredor aí. Isso, toque no ombro do seu irmão. Amado, amada, que não falte amor. Estamos já caminhando para o final da festa de Pentecostes. Hoje é dia de Pentecostes. Que não falte amor agora na sua oração, no seu canto. Vamos cantar, vamos orar de todo o coração, de toda a alma agora, com toda a sua força.
Pensa agora nesse fogo de Pentecostes vindo sobre nós aqui, línguas de fogo se repartindo sobre nós. E canta: incendeia, Senhor, o meu irmão. Incendeia, Senhor, o meu irmão. Incendeia, 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 Senhor, o meu irmão. Incendeia, derrama fogo, derrama fogo. Incendeia, Senhor, o meu irmão. Fogo de Pentecostes. E alabar, 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 alabar. Ore, ore, ore. Shiri alabar, 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 alacantar, alabar, alabar, amandar. Shiri alabar, 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 alacantar, alabar, amandar. Shuri alabar, alacantar, alabar. Ore mais, ore mais. Ele alacantar, alabar, alabar, amandou, alabar, amandou. Shuri cantar, alabar, alabar, amandar, alabar. Prodígios, milagres. Shuri alabar, alacantar, alabar, alabar, alabar. Ele alacantar, alabar, 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 amandou, alabar, alabar, amandar. Jesus está curando muita gente de dores. Vai orando em línguas, não pare não. O Senhor está sarando tumores. Através de você, Deus está indo a quem você ama. Você está recebendo agora uma alegria nova. A depressão está caindo por terra. Nesse toque de amor, é o Espírito Santo que está usando a sua voz. Ele que está usando as suas mãos. Você que está em casa também toque em quem está doente e diga em nome de Jesus que a doença vai embora. E você ora em línguas pensando naquela pessoa que precisa daquela libertação do alcoolismo, da droga, do pecado. E ore em línguas, colocando sentido nessa pessoa. Intercede em línguas. Intercede em línguas por essa pessoa que você ama. E Jesus está curando pessoas que estavam aqui com câncer, pessoas que não podiam ter filhos. A sua oração, aqui é uma corrente de amor. O Espírito Santo está renovando a sua igreja. Você vai voltar a reabrir a sua igreja com oração. Você vai começar um grupo de oração novamente, onde fechou, onde parou. O Senhor está tocando em pessoas para voltarem a serem catequistas. Jesus está arrancando de você até uma vontade de largar tudo que você estava. O Espírito Santo está renovando matrimônios. Sim, pode proclamar. Matrimônios. O Espírito Santo está levantando jovens para pregar a palavra. Amém, confirmo. Um ardor missionário em jovens. Você estava perguntando o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Deus está dizendo: você vai pregar. Você vai anunciar a palavra com ousadia, com unção. Vai orar pelos enfermos. O Senhor te chama, jovem, aí nos hospitais, orar por pessoas doentes. Deus vai te usar. O Espírito Santo vai te dar dons e carismas. Eu vejo também demônios batendo em retirada. Amém, amém, confirmo. Demônios batendo em retirada agora, em nome de Jesus. Deus está libertando sua casa de presenças ruins, de pânico, de medo. Pessoas que têm problemas de tireoide, confia no Senhor. Deus está tocando agora e libertando sua casa dos vícios, através da sua oração.
O Senhor está tocando uma pessoa desesperada, com dívidas, com um problema financeiro grave. As portas serão abertas. O Senhor só lhe pede 3 meses. Em 3 meses você verá um sinal de Deus na sua vida. Não pare de orar, ore mais, o milagre está chegando. Vejo homens que estão aqui, homens e mulheres. O Senhor te trouxe aqui, você não estava nem programado para vir para cá, mas alguém da sua família te trouxe. O Senhor está te libertando agora de vícios. Sai do seu lugar e vem aqui à frente agora renunciar esse vício, entregar no altar do Senhor este vício. Você nunca mais vai sofrer com este vício. Sai do seu lugar e vem aqui à frente agora. Nós vamos orar por você. Papelote, você vai se desfazer daquela nota da sorte que está tirando sua prosperidade financeira. Joga aqui. Aquela nota de $1, você vai jogar fora. Aquela nota da sorte. Venha mais à frente, mais à frente. Você quer ficar livre do cigarro? Você quer ficar livre de uma compulsão em comer? Você vem aqui. Isso mesmo. Vamos aplaudir essas pessoas que estão vindo. Joga fora essa nota horrível. Sai do seu lugar. Isso está contaminando você. Joga fora. Joga fora aqui na frente. Tira da bolsa, tira da carteira essa superstição. Joga fora. Você vai ver a vitória, meu irmão. Glória a Deus. Você vai ver a vitória na sua vida. Você tem que jogar fora um patuá. Tem uma pessoa que tem aqui um objeto que vem de lugares de ocultismo. Você tem um patuá guardado, joga fora esse patuá. Você não precisa de outros deuses. Você não precisa misturar. Você é católico. Joga fora isto. Joga. Traga aqui. Traga esse objeto de superstição. Esse trevo de 4 folhas. Vem aqui, entrega para Jesus. Joga fora. Você que se sente inútil na vida, você sente que nada dá certo na sua vida, estenda sua mão aqui para frente e diga: Jesus, a minha vida agora é outra. Estou cheio do Espírito Santo. Estou cheia do Espírito Santo. O Espírito Santo agora me visita. Eu estou cheio. Eu repito, tem pessoas que têm que perder o medo e jogar fora esse objeto de superstição. Joga fora essa nota horrível, guardada como nota da sorte. Liberta, Senhor. Aqui há um casal que Deus está libertando. Ela pediu pelo marido e o marido está livre. Há uma pessoa que precisa ficar livre do vício de jogo. Você está gastando muito dinheiro com jogo. É ilusão você achar que vai ganhar dinheiro. Só perde. Vem aqui na frente entregar o vício do jogo. Vem, Deus vai vencer. Deus vai lhe dar vontade de vencer, sem precisar dessas coisas de azar, de gastar dinheiro. Você está inclusive endividando. Você se está endividando por causa desse jogo. Você vai bloquear no seu celular esses jogos que tem tirado o seu dinheiro. Você vai bloquear. Também você vai bloquear aqueles contatos de pessoas que podem ser perniciosas a você, que é objeto de tentação. Você vai cortar e toca Jesus e liberta. O Senhor toca pessoas aqui que você veio conduzido por entidades.
você trabalha em outras religiões. Enquanto o Roberto pregava, você tinha um ódio. Esse demônio levantava um ódio dentro de você. Você está aqui porque o Espírito Santo te trouxe. Você acha que veio por essa entidade, mas o Espírito Santo preparou essa festa de Pentecostes para mudar a sua vida. Libertação. A partir de hoje você será servo do Espírito Santo de Deus. Se você pode, saia do teu lugar e venha aqui à frente para se consagrar no altar de Jesus. A partir de hoje, não é mais esses demônios que vão conduzir você, mas o Espírito Santo de Deus. Saia do seu lugar em nome de Jesus e venha aqui à frente. Agora é o tempo novo na tua história, amada. É um tempo novo na tua vida. Tem mais pessoas, tem mais pessoas. É tempo de servir ao Espírito Santo. É tempo de servir a igreja. Tem mais pessoas, não tenha medo, não tenha vergonha. Nós não estamos aqui para julgar e para te atacar, mas para te acolher agora. É tempo de libertação. É tempo de uma nova história na tua vida. Nunca mais você será conduzida por esses demônios, por esses espíritos malignos. A partir de hoje, você será conduzido pelo Espírito Santo de Deus. Incendeia, incendeia, Senhor, a tua igreja. Incendeia, Senhor. Cesse agora toda ação do maligno. Incendeia, Senhor. Libertação está acontecendo. Milagres, canta, canta. O milagre está acontecendo. Incendeia, Senhor. Canta. Mais forte, peça pelo fogo de Pentecostes. Incendeia, Senhor. Poderoso Deus, poderoso Deus e Rei, libera tua unção de cura deste lugar. Poderoso Deus e Rei, Pois quem crê, verá, você vai ver. libera tua unção de Você cura vai ver. deste. Você vai ver a graça de Deus acontecer. Pois quem crê Verá. verá A glória do Senhor. a glória do Senhor Põe a mão, acontecer. liberta Pois quem esse crê, pois Liberta, quem Jesus. crê Cura, Senhor. verá a glória do Senhor. Levante as mãos e cante. Poderoso Deus e Rei, libera tua unção de cura. Põe a mão, Jesus. Realiza, Deus está te tocando. Deus está te curando. Chama ele, Deus te tocou. O Senhor mostra algumas pessoas aqui. Na virada Deus me desse chamou. ano, você se consagrou a Deus te Iemanjá. chamou. Na virada desse ano, Prega a palavra de novo. Você vai salvar sua família. Você vai salvar sua casa. Deus abençoe o seu casamento. Obrigado, Jesus. O Senhor Obrigado. toca em pessoas que na virada desse ano você se consagrou a Iemanjá, pulando ondas e consagrando sua família. Toca, E a partir Senhor. disso, Toca, Jesus, várias cada um maldições foram entrando Toca, na Senhor. sua Põe a mão, casa. Jesus.
Agora é hora de quebrar Toca, essa Senhor, maldição. Senhor. Põe a mão, Você vai se consagrar à Realiza esses esposa do Nós Espírito clamamos, Santo. Jesus. Nós clamamos, Maria faz Santíssima. um milagre, Jesus. Abra os seus braços. Olha as lágrimas desses irmãos. Toca esse filho amado, liberta ele, Jesus. Liberta. Diga comigo, eu me consagro. Eu me consagro. A minha mãe querida, A minha mãe, Nossa Senhora de Pentecostes. Nossa Senhora de Pentecostes. Nossa Senhora de Pentecostes. Nossa Senhora de Ela é Pentecostes. minha mãe, Ela é minha mãe. minha senhora, Minha Senhora. minha rainha. Jesus, seja livre do espírito Cante, de insônia. poderoso Deus, poderoso Deus. Libera unção de cura nesse Mais forte canta, poderoso Deus. Olha, libera. vocês estão mostrando essas fotos. É para Jesus. Não é para homens que vocês estão mostrando essas fotos. Com o coração cheio de dor, sentindo drama. Para Jesus, isso aqui não são só imagens. Isso aqui não é só foto. Deus conhece a história de cada um. E diga: Senhor, eu já tomo posse Eu já tomo posse desta cura e libertação, dessa cura e libertação. por intercessão de tua mãe, Por intercessão de tua mãe, a mãe da igreja. a mãe da igreja. Ave Maria, cheia de graça. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Olha, eu agradeço a Deus pelo Instituto Hesed. Você está vendo esse QR Code aí, que está aí na tela. Nos ajude. Essa obra, ela é totalmente mantida pelo amor e pela fé de vocês. Eu quero clamar quem ainda não se inscreveu no canal, quem ainda não consegue, olha o QR Code, vê se você pode colaborar conosco. E uma forma de você colaborar é você entrar também nos canais próprios do Instituto Hesed. E eu gostaria de recomendar, esse aqui é maravilhoso. Eis o coração. Nós estamos chegando na festa do Sagrado Coração de Jesus, que é a próxima sexta-feira, né? é, Daqui 15 dias. daqui 15 dias, ciência é a próxima, ciência é essa. E já comece a rezar, pedindo os milagres que você vai pedir, precisa, no Sagrado Coração. Eu também sou escritor, mas eu estou pedindo não para mim. Muitas pessoas já nos seguem no nosso Instagram, Roberto Tanuso Oficial, mas neste momento eu quero pedir pelo Instituto Hesed. Olha aí, lembre-se que a palavra de Deus diz em Eclesiástico 4:36, que a sua mão não seja aberta para receber e fechada para dar. Você que tem recebido tantas graças através desse canal lindo de bênçãos que é o Hesed, adquira os produtos do Instituto Hesed, mas principalmente seja um benfeitor dessa obra. Amém? Amém. Deus lhe pague muito, Roberto. Obrigado. Foi bom, não foi bom esse nosso momento, gente? Deus lhe pague.